Meu nome é Piper e tenho 18 anos. Tenho certeza que você está esperando a quarentena terminar, mas eu quero que ela dure para sempre. Tenho medo de voltar à minha vida normal, porque meu mundo nunca mais será como era antes. Eu passei uma vergonha. Ainda estou vermelha que nem um tomate. Mas espero que você não me condene. Você, por acaso, já passou por uma vergonha dessas de não conseguir encarar as pessoas nos olhos? Antes da quarentena, minha vida estava ok. Eu estava prestes a me graduar, estudando para as provas e saindo com os meus amigos. Eu tinha um namorado, o Greg. Costumávamos passear no lago. Ele tocava violão e contava histórias assustadoras, fazendo com que todas as meninas gritassem, exceto eu. Por isso ele me convidou para sair. Mas o nosso romance não durou muito. Tudo por causa da nojenta da Sandy. A vida de uma garota do ensino médio não pode ser tão doce quanto um bolo de chocolate, e isso é fato. Tinha que ter uma pimentinha para estragar tudo. A Sandy, minha colega de classe, irritante e antipática. Há muito tempo atrás, nós zoamos com ela. Escondemos as roupas dela depois da aula de natação. Eu tentei convencer as garotas, mas ninguém quis me ouvir. A Sandy teve que ir para casa de maiô e achou que eu tinha sido a causadora do problema, e desde então virei sua principal inimiga. Ela se voltava contra mim o tempo todo, por exemplo, me dedurando quando eu matava a aula. Uma vez ela até queimou a minha mochila quando eu a deixei perto de uma árvore só por um minutinho depois das aulas. Bom, a Sandy é muito louca. Ela me bota medo. Ela também foi apaixonada pelo Greg há muito tempo, mas ele me escolheu. Ou não? Antes da quarentena, a Sandy também pegou o meu namorado. Ela dava em cima dele, e uma vez ela me aprontou uma que eu ainda tenho vontade de dar um soco na cara dela. Um cara de outra sala gostava de mim. Eu o chamava de Edward o Esquisito. Ele era obcecado por mim. Ele me escrevia poesia, me mandava mensagem e até colocava presentes estranhos no meu armário, escondido. Uma flor seca, um bracelete feito de linha. Isso deixava o Greg meio incomodado, mas eu dizia a ele que não havia por que se preocupar. Uma vez eu recebi uma mensagem dizendo que eu tinha que ir à biblioteca da escola pegar uns livros. Eu fui. E lá estava o esquisitão com flores esperando por mim. Ele achou que eu o tivesse chamado e quis até me beijar. Fiquei em choque e ouvi a risada perversa da Sandy. Ela armou tudo aquilo. Antes que minha ficha caísse, ela caiu fora. Naquela noite, mais tarde, aconteceu um desastre. O Greg me mandou uma mensagem dizendo que estava tudo terminado entre a gente. Enviou algumas fotos minhas com o esquisito do Edward. Você consegue imaginar? Eu tentei ligar para ele, mas ele me bloqueou. Depois de uma semana de silêncio, percebi que era o nosso fim. E aí, começou a quarentena. Sem namorado, sem festas, sem amigos, que droga! Eu estava prestes a subir pelas paredes de tanto desespero. E então, do nada, veio a salvação. Meu primo, o David, veio ficar conosco. Eles vivem em um estado vizinho. Os pais do David são médicos. E eles tiveram que ir para outra cidade onde havia muitas pessoas doentes. O David deveria ficar com a gente, e eu estava muito feliz por isso. Nós temos muito em comum. Fazemos aniversário quase juntos. O David é apenas 4 dias mais velho. Ele é tão legal. Jogávamos PlayStation, gravávamos vídeos para o TikTok. E até tínhamos começado a fazer uma cápsula do tempo para gerações futuras. Eles deveriam saber como era em 2020, durante o período da quarentena. Mas logo tudo se transformou em um pesadelo. O que eu mais amava no David era seu senso de humor. Suas piadas eram demais. Ele queria ser comediante e ensaiava seus quadros na minha frente. Não sei quem ele puxou. Nossos pais não têm espírito esportivo. Eu nem me toquei que a saudade do Greg havia desaparecido. O David me ajudou nessa, mas eu também sabia que havia algo a mais do que uma simples amizade entre nós. Depois de 2 semanas, o David começou a agir de forma estranha. Depois das piadas, ele se sentava do meu lado, pegava a minha mão e olhava nos meus olhos por um longo tempo. Um dia ele até tentou arrumar os meus cachos e acariciar o meu rosto com tanta delicadeza que me deu arrepios. O David é muito bonito. Ele era muito popular entre as meninas e elas mandavam mensagens todos os dias perguntando quando ele ia voltar. Eu compreendo. Se o David não fosse meu primo, eu também daria em cima dele. Mas ele venceu. Foram 10 dias antes da maior vergonha da minha vida. Você pode começar a contar para ver a Piper explodir em uma mina de vergonha. 1,
Tudo começou muito inocentemente. Eu e o David estávamos enlouquecidos dançando uma música. Eu fingia ser a vocalista e ele o baterista. De repente, ele apareceu, olhou para mim e me beijou. Eu o empurrei para longe e corri para o meu quarto. Eu também gosto do David, mas ele é meu primo. Não contei nada para os meus pais. Eu esperava que isso não acontecesse mais. Fiquei sozinha no meu quarto naquela noite e aí, 2. Recebi uma carta do David. Ele encontrou uma matéria dizendo que o amor entre primos costumava ser normal. Darwin se casou com sua prima, assim como o presidente Roosevelt e até o Einstein. Naquele tempo não era um problema como é hoje. O David também escreveu que estava apaixonado por mim. Desde que eu era criança ele tinha uma quedinha por mim e esse era o melhor momento para confessar. 3. Honestamente, eu me apaixonei pelo meu primo nas últimas 3 semanas também. Mas era tudo tão estranho, tão assustador. E a coisa esquentou que nem óleo fervente. O David ia esperar os meus pais partirem para correr para mim. 4. Ele ficou comigo por horas, só me elogiando. 5. Ele acariciou meu rosto, minhas mãos e me beijou. Era tão sedutor e perigoso. Não consegui resistir. 6. O David me comprou uma foto de Paris, o lugar que eu sempre quis visitar. 7. Ele escreveu uma peça humorística só para mim. 8. Ele plantou rosas para mim em nosso jardim. Como não me apaixonar por ele? Nunca alguém fez isso por mim. Eu me derretia que nem sorvete no sol. Mas aí eu conheci o outro David. Ele ficou mais insistente, me espiando quando eu estava me trocando, entrando escondido no banheiro quando meus pais estavam em casa. Pedi-lhe para não fazer aquilo porque poderíamos ter sido pegos. 9. O David me encomendou um lindo penhoar, uma cinta-liga e até um chicote. Existia um verdadeiro demônio no meu camarada, mas eu gostava muito. E o Greg sumiu da minha mente. Eu gostava mesmo era do David. E então chegou o dia. Pare de contar. O show vai começar. 10. O David tinha algo especial para mim naquele dia. A surpresa era para depois das aulas online. Eu estava muito empolgada e não me concentrava nas aulas de jeito nenhum. Eu estava só esperando aquilo acabar. Sem os meus pais. Eu estava sozinha com David em casa e, finalmente, a aula acabou. O David apareceu e clicou no botão para fechar a janela da aula no computador. Aí ele pegou uma mala grande que escondia atrás dele e me entregou. Quando eu abri, quase engasguei de surpresa. Havia tantos dispositivos para fazer isso. O David tinha uma coleção inteira. Ele começou a acariciar as minhas costas, se oferecendo para experimentar algo nesse momento. De repente, uma explosão de gargalhada. Você não vai acreditar, mas toda a turma ainda estava online, inclusive a professora. O David tinha clicado no botão errado e a câmera ainda estava ligada. Fomos pegos no pulo. Comecei a chorar. O David ficou quieto. Nós teríamos uma conversa muito desagradável com os meus pais naquela noite. A professora contou imediatamente aos meus pais. Eles pegaram a mala, nos colocaram na mesa de jantar e acessaram os pais do David via Skype. Eu não sabia o que falar, mas o meu primo resolveu não ficar de boca fechada. Meus pais disseram que aquilo era inaceitável e que tinha que ser interrompido, mas o David disse que me amava, alegando que, de fato, no século XIX, era tranquilo o casamento entre primos. E ainda acrescentou: eu também quero me casar com a Piper. Ele olhou para mim, me fazendo corar de pânico e vergonha. Você consegue imaginar? Eu não podia acreditar no que estava acontecendo. Então os pais dele me perguntaram se eu realmente amava o David. Eu não conseguia dizer nada, apenas assenti. Eu me sentia em uma história em quadrinhos. Não, em uma novela de 1000 capítulos, na qual eu era a personagem principal. Mas o que veio a seguir foi como o final de um show muito legal. A mãe do David chorou e disse que iria lhe contar tudo quando ele tivesse 21 anos. Mas, como tínhamos tido um romance e estávamos apaixonados, ela tinha que contar logo. E aí, adivinhou? O David não é filho biológico deles. Ele foi adotado. Por essa eu não esperava. De fato, quando a mãe do David estava visitando minha mãe no hospital, no pós-parto, ela viu um lindo recém-nascido abandonado. Ela e o marido não tinham filhos. Então meus tios decidiram adotá-lo. E assim o David entrou para a nossa família. É por isso que temos só 4 dias de diferença. Eles iam contar para ele, mas temiam que ele ficasse nervoso. Eles queriam que ele passasse em todos os exames primeiro e entrasse na universidade. Foi um alívio poder contar a todos os meus colegas de classe que o David não é meu primo.
Mas a maldita webcam, depois daquela aula infeliz, me deixou completamente envergonhada. Eu tinha certeza de que toda a escola sabia de tudo o que havia na mala. É claro que era impossível eliminar uma vergonha daquelas. Mas pelo menos eu não tinha me apaixonado pelo meu primo. Não foi lá tão ruim, mas era bom demais para ser verdade. O David me pediu para eu não contar para ninguém que ele era adotivo. Ele estava muito chateado. No dia seguinte, ele fez as malas e se foi. Agora ele quase não escreve. Aquela notícia foi um verdadeiro baque para ele. Ele precisa pensar a respeito. Eu tenho que dar um tempo para ele, claro. Mas e eu? Todo mundo na escola me condena. Até a professora. Sempre tive medo da sensação de ligar a webcam no momento errado. Mas eu nem podia imaginar uma vergonha dessas. A Sandy conseguiu capturar todas as imagens. E todos os dias lembra todo mundo do meu fiasco. Ela e o Greg estão juntos agora. Só o esquisito do Edward sente pena de mim e me manda mensagem dizendo que sou legal. Bom, é um pesadelo. Tenho vergonha de voltar para a escola. Suponho que vou ter dificuldades depois da quarentena. O que você acha disso? Por favor, me aconselhe sobre como melhorar as coisas. Espero que a sua quarentena não seja tão louca quanto a minha. De qualquer forma, se você passou por alguma experiência estranha durante esse período, compartilhe nos comentários. Clique em curtir e se inscreva no canal.